Olá pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do mundo mágico do direito empresarial, falando especificamente sobre a Lei de Falência e Recuperação Judicial, a Lei 11.101 do ano de 2005, e principalmente sobre os aspectos que foram alterados, com o advento aí da Lei 14.112. De qualquer maneira, o nosso tópico, pelo menos desse bloco, diz respeito aí à verificação e à habilitação dos créditos, uma etapa que acontece de forma simultânea, uma etapa que acontece de maneira sincrônica. Vimos com vocês, pelo menos, como que era antes. Então, tracejaremos, pelo menos no nosso bloco, aquela lição TikToker, Metade para cá, a outra metade para lá, ou seja, como que era antes, E como ficou depois. Gente, antes eu trouxe para vocês que um dos efeitos da sentença era justamente a ideia, de que o devedor falido ele apresentasse um quadro geral dentro do prazo de 5 dias. Então, apresentasse um quadro geral de credores, até mesmo sob pena de uma eventual responsabilidade. Até aí, tudo tranquilo. Feito esse quadro geral de credores, as pessoas que se tivessem interesse, e obviamente os credores interessados, eles poderiam pleitear a sua habilitação ou até mesmo discutir eventualmente os créditos que foram pelo menos pré-estabelecidos pelo devedor falido. E isso dentro do prazo aí de 15 dias. Passados esses 15 dias, o administrador judicial ele tinha o prazo de 45 dias para repaginar aquela lista pretérita, aquela lista pré-existente. E passados esses 45 dias, surgia aí um prazo de impugnação. Um prazo de impugnação, que era aquele prazo aí de 10 dias para eventuais pessoas que, com essa nova lista, se sentissem preteridas, se sentissem prejudicadas. Lembrando-se sempre da possibilidade, do quê, prof? Da possibilidade, daqueles pedidos de habilitação retardatário. Até aí, tudo tranquilo, até aí já foi ventilado para vocês, sem grandes entraves, sem grandes dificuldades. Então, vamos para cá, Então, em outras palavras, vamos falar aqui era o antes. Show de bola. Só que tinha um detalhe. Tudo isso que estava pelo menos pontuado, tudo isso que estava pelo menos positivado, dizia respeito à parte de falência. E acabava se esquecendo do turnaround. Acabava se olvidando a lei anterior, lei 11.101 do ano de 2005, que era a lei original, sem as mudanças ainda da 14.112. Ela trabalhava o quê? Ela trabalhava se esquecendo, trazendo aí uma eventual lacuna, uma ausência normativa que dizia respeito à recuperação judicial. Então, em outras palavras, eu trouxe esse apontamento para vocês dentro dos nossos slides, Eu coloquei aqui como era histórico, eu falei assim, dentro do prazo, pronto, 15 dias do edital, para externar interesse em se habilitar na falência, passados 15 dias, 45 dias, Então, em outras palavras, eu trouxe todas as informações que eu já tinha ventilado para vocês dentro desse quadro. E daí eu fui além. Eu coloquei essa observação, que é a observação que nos diz respeito, pelo menos com a mudança da Lei 14.112 do ano de 2020. Qual que é a parte principal aqui? Antes, nesse ponto, ou seja, onde todo o procedimento está do artigo 7 ao artigo 20 da Lei de Falência e Recuperação Judicial, inexistiam previsões expressas acerca do que ocorre com as habilitações e impugnações em caso de encerramento da recuperação judicial. Então, em outras palavras, nós tínhamos uma lacuna, nós tínhamos uma ausência normativa. A Lei 14.112, que deu uma repaginada, deu uma nova roupagem aí para a Lei de Falência e Recuperação Judicial, ela corrigiu esse erro. E vou além, Ela, inclusive, tracejou outras observações, Dentro desse bloco aqui a gente consegue ver que são 3 observações, Ou seja, aqui tem 1 e o 2, mas temos uma terceira observação em outro slide. Mas, de qualquer maneira, o que é importante dizer para vocês? Gente, vou até colocar aqui, vamos voltar para o quadro. O que mudou, Primeiro detalhe, hoje em dia há uma regra expressa quanto à possibilidade de encerramento do turnaround, ainda que o quadro geral de credores não tenha sido homologado. Então, em outras palavras, é possível hoje em dia, é possível odiernamente, tá certo? O quê? Ainda na etapa de encerramento do turnaround, mesmo que nós não tenhamos o quadro geral de credores, aí eventualmente a sua homologação. Tudo tranquilo, tudo sossegado. Só que tem um detalhe. Qual que é o detalhe? Para que isso aconteça, para que isso ocorra, para que isso se perfaça, é necessário observar que as habilitações e impugnações retardatárias deverão ser redistribuídas
Aonde? Ao juízo de recuperação judicial. Como se ações autônomas, né, por meio de rito ordinário. Diga-se de passagem, isso já tinha pontuado para vocês, né, só voltando para cá, dentro do nosso bloco pretérito, dentro do nosso bloco passado, onde eu ventilei para vocês que aquela primeira etapa, né, a primeira etapa que o sujeito faz o pedido para ser habilitado, que é aquele prazo de 15 dias, ele faz o pedido de uma forma meramente administrativa, né, sem eventualmente pagamento de custas e tudo mais. Agora, se faz de forma retardatária, é como se fosse uma ação autônoma. Se é ação autônoma, vai ter que pagar custas e vai ter que observar aqui o rito, né, que a gente chama do procedimento comum, ou melhor dizendo, né, o rito compadre Washington, né, do procedimento ordinário, né, ordinário. Show de bola, essa então é a ideação hoje aqui trazida, né? Ideação que vai falar então, ó, as habilitações e impugnações retardatárias deverão ser redistribuídas ao juízo da recuperação judicial, né? Então, óbvio, se a gente estava falando da recuperação judicial, mesmo que eu encerre, né, enfim, um quadro de credores não tenha sido homologado, mesmo então que eu termine, né, essa recuperação judicial, o que acontece? Essas eventuais impugnações retardatárias, elas vão voltar para a recuperação judicial como uma ação autônoma, né, por meio de um rito ordinário, por meio de um rito comum. Sendo que as habilitações retardatárias terão, né, obviamente, a competente reserva de crédito, tá certo? Então é reserva de crédito. Só que eu tenho aqui 3 observações. E daí a gente lembra que 3 é mágico, que 3 é holístico, é Pai, Filho e Espírito Santo, é Ísis, Osíris e Horus, Eusades e Poseidon, né? Ou se vocês preferirem, Odin, Thor e Frigga, Brahma, Shiva e Vishnu, não interessa, né? Temos 3 ponderações bastante precisas, bastante pontuais, que diz respeito também a essa etapa de verificação, né? Então, tanto com relação à parte falimentar, bem como com relação à parte aí da recuperação judicial. Então, eu trouxe 3 observações, porque é mágico, porque é holístico, e assim a matéria que interessante, até arrepia, que diz respeito, né, aí a essa etapa da verificação e habilitação do crédito. Quais são essas ponderações? Quais são, na verdade, né, aí essas observações? Gente, primeira observação: haverá tratamento específico para habilitação de crédito fiscal na falência. A gente vai ver mais para frente, né, as formas de crédito falimentar. Até porque, né, a natureza desses créditos falimentares, voltei para mim, né, vai ser bastante importante quando a gente for falar da ordem dos credores, né? Ou seja, quem que recebe primeiro, quem que vai receber depois, né? Lembrem que quiro vem de mão, quirografar, então os créditos quirografados estão lá no final, né? De qualquer maneira, qual que é a ideia? A gente vai ver que a natureza do crédito é bastante importante. Se for uma natureza trabalhista, pô, recebe primeiro, né? Então, em outras palavras, a gente precisa entender a natureza dos créditos, até, obviamente, para que esses credores saibam se eles vão receber ou, obviamente, ficarão, né, na mão. Então, o que acontece? Dentro de uma dessas formas de crédito, dentro de uma dessas naturezas de crédito, aqueles chamados de créditos fiscais, eles sim ganharam um tratamento especial. Eles sim, né, ganharam, então, uma atenção destacada no artigo 7º-A, né? Ou seja, da Lei 11.101 do ano de 2005, mas com a roupagem desenhada pela Lei 14.112 de 2020. Então eu trouxe a primeira ponderação, ó. Haverá tratamento específico para habilitação de crédito fiscal na falência. Tudo bem? Tudo tranquilo. Segunda observação. A segunda observação diz respeito ao quê? Eu acho do caramba, porque ela é mágica, porque ela é holística, né? Porque ela segue aquela ideia de Harry, Rony e Hermione, Han, Luke, Leia, Aragorn, Legolas e Gimli. Ou seja, ela segue a ideia das tríades. E se ela segue a ideia das tríades, ela é uma observação do caramba, uma observação que merece um destaque, né? Então é essa a ideia da observação número 2. O que ela fala? Ela fala assim, olha, se a gente estiver falando de falência, haverá um prazo decadencial. Então notem, prazo decadencial. Perdeu, aí já era, Jorge Mateus. Perdeu, aí já era, né? Ou seja, Charlie Brown. Não tem mais o que fazer, então tem que prestar atenção dentro desse prazo. Então, haverá um prazo decadencial de quantos anos? De 3. Por que 3? Porque é holístico, porque é mágico, né? E porque assim o legislador bem entendeu. Então, são 3 anos contados da decretação de falência. Para quê? Para habilitação e pedido de reserva de crédito. Então, se eu quiser pedir uma reserva de crédito, habilitar nesse sentido, né? Artigo 10, parágrafo 10, né? O que acontece? É possível, mas dentro, desde que observado, né? Obviamente, esse prazo, esse interstício, esse hiato de 3 anos, que é mágico e que é holístico. Gente, nós temos mais uma observação? Temos a última, the last one, né? A derradeira. A última observação eu trago para vocês, né? Num outro aqui slide, que obviamente depois a gente acaba disponibilizando,
que fala o seguinte, ó, o rateio na falência poderá se dar ainda que não seja formado o quadro geral de credores. Daí vocês vão parar e falar assim, prof, mas calma aí, como que a gente já está fazendo o rateio se eu não tenho o quadro geral formado? Se eu não tenho o quadro geral pré-estipulado? Tá rolando putaria, tá rolando 50 tons de cinza, tá rolando, né, 50 tons de cinza de liberdade mais escuros, por isso que é mágico, tá rolando 365, né, prof? Isso não pode, você já tá antecipando o rateio sem o quadro geral de credores? Putaria. Só que aí tem um detalhe, e esse detalhe é extremamente importante. É esse detalhe que torna justamente esse dispositivo novo em um dispositivo válido, que obsta eventual putaria. O que ele fala, né? Ou seja, putaria é ótimo, né? Mas o que ele fala? Ele fala o seguinte, mas, né? Pode acontecer isso? Pode, mas, esse mas muda tudo. Mas, desde que a classe de credores a ser satisfeita já tenha tido todas as impugnações judiciais apresentadas no prazo aí, né, previsto no artigo 8º. Então, em outras palavras, se já foi discutido, né, eventuais entraves com relação, pelo menos, àquela classe de credores, poxa, já começa a fazer o rateio. Qual que é a ordem? Começa com o trabalhista? Pô, vamos começar com o trabalhista, não tem problema, tá certo? Então, todos os trabalhistas estão de boa? Todos os trabalhistas estão de boa. Então, já começa pagando os trabalhistas, né? Até porque a gente só vai passar para a próxima classe se extirpar esses créditos, né? Então eles falam assim, olha, se já tá tudo certo aqui, deixa a vida me levar, né? Vida leva eu. Ou como diria Victor Clay, vai, vai, vai. Só que temos uma ressalva da ressalva. Louco, meu, né? Qual que é a ressalva da ressalva? A ressalva da ressalva é a seguinte, né? Com a ressalva da reserva dos créditos controvertidos em função das habilitações retardatárias de créditos distribuídos até então e ainda não julgadas. Então é preciso observar esses pedidos de reserva de crédito, né? Ou é possível observar também esses eventuais, enfim, essas pleitos, né? Requisições de habilitação retardatária, tá certo? Então precisamos fazer essa ressalva. Show de bola? Dito isso, terminamos então aqui com vocês, pelo menos esse bloco com relação às mudanças, né, existentes aí com parte da verificação e habilitação dos créditos. Deixo desde já, como sempre, né, um forte abraço e excelentes estudos para todos vocês. Até mais, gente. Tchau, tchau.